tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos finalizar histologia humana, isso mesmo, com um conteúdo que é imprescindível, né, assim como todos, para o nosso aprendizado. Vem comigo aprender tecido nervoso. Ele é como a central de comando do nosso corpo, né? E todos nós sabemos disso, mas eu vou te ensinar detalhes, né, desse universo surpreendente. A primeira surpresa desse tecido, né, desse conteúdo, desse módulo, é que apesar da sua complexidade, da sua importância, do seu papel fundamental no que tange a percepção, a sensibilidade, a processamento de informações, armazenamento, há vários estímulos que eles dispõem, né, que eles recebem do ambiente, que eles propagam, que o tecido propaga, né? Enfim, apesar de tudo isso, possui apenas dois tipos de célula, que são os neurônios e são as células da glia. Os neurônios, eles vão ser responsáveis por essa condução de impulsos nervosos e na integração desses impulsos, né? Além disso, eles vão ter um papel importante no controle da atividade muscular. Então, vai servir como um suporte muito fundamental para o tecido muscular que a gente estudou na semana passada. Além disso, ele vai secretar glândulas e vai estimular o nosso pensamento e a nossa memória. Pense nos neurônios como se fossem fios elétricos que percorrem o nosso corpo levando mensagens. É muito mais fácil. Já as células da glia, ou gliócitos, né, que também podemos chamar assim, são as células de suporte. Elas é como se fosse um apoio, uma rede de apoio para os neurônios, certo? Glia vem de glue, significa cola, só um macete para vocês entenderem. E quais são as principais funções da glia? Proteger, sustentar e auxiliar na função dos neurônios. Agora vamos focar um pouquinho nos neurônios. Sim, para entender como essa mágica funciona, é necessário a gente conhecer as partes de um neurônio. O neurônio, independente da sua forma, né, e tamanho, porque ele se diferencia em forma e tamanho, mas possui os mesmos elementos, as mesmas partículas, né, as mesmas estruturas. Primeiro, a gente tem o corpo celular. A gente também pode chamar de soma, que nada mais é do que o centro metabólico do neurônio, onde está localizado o núcleo. O macete importante é que ele também pode ser chamado de soma, né? Então, a gente pensa em soma, a gente pensa no corpo todo, né? A central. Então, essa parte aí do corpo celular é isso. Também a gente tem os dendritos. E uma coisa surpreendente, um aspecto surpreendente do tecido nervoso é que dendro significa árvores. E os dendritos são basicamente galinhos, né? Vamos, de uma maneira mais informal, nos referir dessa forma. Porque eles são ramificações curtas que funcionam como antenas, certo? Eles recebem os estímulos de outros neurônios ou do meio externo. Um outro macete importante, além da questão do significado de dendros, é o dendritos, né? Lembrar dedos. E aí a gente pode pensar em dedos que pegam a informação. Também a gente tem o axônio, que é um prolongamento longo, como um fio, que transmite o impulso nervoso para longe do corpo celular, em direção a outras células, a outros tecidos. O macete é lembrar de axônio, axial, o eixo de transmissão. E só fazendo um panorama entre dendritos e axônios, né, pra gente entender de uma forma mais simples essa diferença, os dendritos, eles recebem, dá pra pensar no termo depender, né, eles dependem do estímulo de fora, então vem de fora. Já os axônios transmitem, né, o axônio de ação, ele realiza a ação de transmitir. Então, axônio, a inicial lembra ação de transmitir, só pra gente saber a diferença. Também é importante mencionar sobre o isolamento do axônio, que a gente chama de bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada de lipídios, que é gordura, e proteínas, que reveste a maioria dos axônios, funcionando como um isolante elétrico, certo? É como um plástico que encapa os fios de eletricidade da sua casa, protegendo-os e garantindo que a corrente elétrica viaje de forma eficiente. Macetinho. Pense na bainha de mielina como isolamento do neurônio, protegendo o impulso nervoso e acelerando a sua transmissão, né? Porque também tem essa função de acelerar, dar um impulso, né? Mais do que já tá nessa impulsão, empurra mais. Vamos pensar assim. E a ausência ou o dano nessa bainha pode causar doenças neurológicas sérias, como a esclerose múltipla. A mielina, a gente vai ver já, mas só adiantando, ela é produzida por células da glia, tá? E aí a gente tem sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tem esses dois compartimentos dentro do nosso tecido nervoso. Aí, quem vai produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central são os oligodendrócitos, né? Já no sistema nervoso periférico, são as células de Schwall. A bainha de mielina não é contínua ao longo do axônio, tá? Existem pequenas lacunas
ou interrupções entre os segmentos mielinizados. Essas lacunas são chamadas de nódulos de Ranvier. Nesses pontos, a membrana do axônio fica exposta e rica em canais iônicos. Né? O impulso nervoso, em vez de se propagar de forma contínua e lenta, salta de um nódulo de Ranvier para outro. Esse processo é conhecido como condução saltatória. Macetinho, para salvar nossa vida, principalmente a minha, que eu vou fazer faculdade. Os nódulos de Ranvier são os pontos da recarga, né? Os pontos de recarga do impulso nervoso. Eles vão permitir que o impulso seja amplificado, na verdade, e continue a sua jornada, tornando a comunicação neural até 100 vezes mais rápida do que em neurônios mielinizados. E para terminar essa parte da estruturação dos neurônios, é importante falar deles, né, dos terminais axônicos, que é o ponto final da mensagem. No final do axônio, a estrutura se ramifica em pequenas extensões chamadas terminais axônicos, ou botões sinápticos. É nesses pontos que o neurônio se comunica com outras células, outros neurônios, células musculares ou glândulas. Essa comunicação acontece por meio das sinapses, que são as junções entre o terminal axônico e a próxima célula, né? Macetinho. Os terminais axônicos são as estações de envio. Eles liberam os neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, que levam a mensagem para a próxima célula, garantindo a continuidade do sinal nervoso. Em resumo dessa parte, a mielina acelera a condução, os nódulos de Ranvier permitem essa aceleração, e os terminais axônicos garantem a transmissão da mensagem para a próxima célula. E só para a gente contextualizar, né, porque eu foquei mais nas partes que são principais, daqui do contexto geral do tecido nervoso, como eu falei, né, o tecido nervoso ele é composto por duas fases, o sistema nervoso central e o periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo, né, que contém o cérebro, que contém o telencéfalo e o diencéfalo, o cerebelo e o tronco encefálico, com a participação de mesencéfalo, ponte e bulbo. E também contém a medula espinal, que é o canal vertebral. Já o periférico possui nervos, né, cranianos, encéfalo, espinais ou raquidianos, que é a medula, e os gânglios. Eu vou logo explicar sobre algo que eu vou citar posteriormente, né, que é o líquor, que também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano, LCR. O líquido que circula entre as membranas do cérebro e da medula espinal é o líquido cefalorraquidiano, também conhecido como líquor. Geralmente eu vou falar mais de líquor, que é mais fácil, né? Ele vai estar entre duas das três membranas que formam o sistema nervoso. Quais são essas três membranas, só pra gente conhecer? Pia mater, aracnoide e dura mater. Então, esse líquor, ele vai estar entre a pia mater e a aracnoide, certo? Ele está presente nos ventrículos cerebrais no espaço subaracnoide, entre as membranas pia mater e aracnoide, como eu falei. Age como um amortecedor que protege o cérebro e a medula de choques e impactos. Ajuda a manter a pressão intracraniana em níveis adequados. Também auxilia na nutrição e na limpeza. E é produzido principalmente pelos plexos coroides. Né? Ele circula por todo o cérebro e pela medula espinhal. E, posteriormente, é reabsorvido de volta para a corrente sanguínea. Também acho importante citar o tecido conjuntivo, né? Quais são as fibras nervosas que revestem o tecido nervoso, né? Que fazem parte do tecido conjuntivo. São eles: epineiro, perineiro e endoneiro. E só para a gente continuar essa contextualização, para poder ir para outras especificações do tecido nervoso, vou citar algumas características importantes, tá? Ele vai se originar na ectoderme, diferente dos outros tecidos. Vai ser pobre em MEC, né? Que é a matriz extracelular, que a gente trabalhou muito antes, nos outros módulos de histologia. As células são muito especializadas, e quando as células são muito especializadas, é muito difícil delas se regenerarem, certo? E é altamente vascularizado. Vamos conhecer um pouquinho sobre a classificação dos neurônios, tá? A gente tem os neurônios sensitivos, os motores e os interneurônios. Os neurônios sensitivos, eles vão levar informações dos órgãos dos sentidos, né, pele, olhos, ouvidos, para o sistema nervoso central. Já os neurônios motores vão atuar, vão partir do sistema nervoso central e levar resposta para os órgãos efetores, como músculos e glândulas. Já os interneurônios atuam como pontes de conexão interna entre os neurônios sensitivos e os motores. Então, fica entre os sensitivos e os motores, levando informação, realizando processamento de informações. Macetinho para a classificação funcional, tá, dessas funções. A informação, ela entra pelos sensitivos. É processada pelos interneurônios, que fica entre, né? E a resposta sai pelos motores. Vocês podem pensar, e eu também, sobre a sigla SIM. Sensitivos, interneurônios e motores. SIM, que segue exatamente a ordem da comunicação entre eles. Quando olhamos um corte no cérebro ou da medula espinhal, vemos duas áreas com cores diferentes. Uma mais escura, que é a parte acidentada, né? Substância cinzenta, e outra mais clara, que a gente chama de substância branca. Essa diferença de coloração não é algo aleatório. Isso faz parte da composição e da função de cada região do nosso sistema nervoso central.
A substância cinzenta recebe esse nome por ter uma cor acinzentada, né? Que é resultado da grande concentração de corpos celulares, de neurônios, dendritos e células da glia. É nela que o processamento de informação acontece. Onde ela é encontrada, né? No cérebro, a substância cinzenta ela fica mais externa, né? Na parte mais externa, formando o córtex cerebral. E em núcleos internos, aglomerados de corpos celulares, como os gânglios da base. Isso. Na medula espinhal, ela está na parte mais interna, com formato de borboleta ou letra H. Qual é essa função? É o cérebro do cérebro, né? A substância cinzenta, ela é responsável por todas as funções cognitivas, como memória, linguagem, atenção, emoções e pelo controle muscular. É o local onde as informações são recebidas, processadas e a resposta é elaborada. Macetinho, lembra da substância cinzenta como o centro de comando, né? O lugar onde as decisões são tomadas, onde está a maior parte dos corpos celulares dos neurônios. A substância branca, ela é mais clara porque ela é composta principalmente por axônios mielinizados, né? Ou seja, os fios dos neurônios que estão recobertos pela bainha de mielina. A mielina, sendo rica em lipídios, gordura, dá essa região a coloração branca. Onde ela é encontrada no cérebro, a substância branca está localizada nas áreas mais internas, sob o córtex. Na medula espinhal, ela forma a parte mais externa, né, ao redor da região cinzenta. Qual é a sua função? A substância branca atua como uma rede de comunicação do sistema nervoso central. Os axônios transportam os impulsos nervosos entre as diferentes áreas do cérebro e também entre o cérebro e a medula espinhal, permitindo que todas as regiões se comuniquem de forma rápida e eficiente. É a estrada que conecta os centros de processamento. Macetinho. A substância branca é como se fosse as estradas do sistema nervoso, né? Sua cor vem da mielina, que é um isolante, e acelera a transmissão das informações. Os gliócitos, ou células da glia, que no grego significa cola, muitas vezes é vistos como uma sombra, né? Mas a verdade é que se não existissem, os neurônios não teriam tanta funcionalidade como eles têm. Apesar de não serem os transmissores, né, dos impulsos nervosos, eles são essenciais para o funcionamento, a sustentação, a nutrição, a proteção dos neurônios. Sem eles, o sistema nervoso não seria capaz de funcionar corretamente. Os gliócitos, eles são classificados de acordo com a sua localização no sistema nervoso periférico, tá? E de acordo com as suas funções. Primeiro, a gente tem os astrócitos, que são as células da glia mais abundantes e têm formato estrelar, né? Astrócitos lembra astros, que lembra estrelas, né? Então, vamos pensar nesse macete. Seus prolongamentos se conectam tanto aos neurônios quanto aos vasos sanguíneos, desempenhando um papel vital. Tem a função de suporte e nutrição, né? Eles vão conectar neurônios e capilares sanguíneos, transportando nutrientes e garantindo suprimento de energia para as células nervosas. Tem barreira hematocefálica, né, contribui para a formação dessa barreira, que protege o cérebro de substâncias tóxicas presentes no sangue. Também tem a função de regulação do ambiente iônico, mantém a concentração de íons no espaço extracelular, o que é crucial para a transmissão dos impulsos nervosos. E atuam como tecido cicatrical, né, em áreas danificadas do sistema nervoso central. O segundo tipo são os oligodendrócitos, que eu falei para vocês anteriormente, né, já que eles formam aí a bainha de mielina, lá do sistema central, do sistema nervoso central. Essas células, elas têm poucos prolongamentos, né? Oligo significa poucos, e são encontradas exclusivamente no sistema nervoso central, tá? Por isso que tem essa função lá. Sua principal função é produzir e manter a bainha de mielina, como eu falei para vocês, e diversos axônicos. E o único oligodendrócito pode mielinizar múltiplos axônicos. A gente também tem as células de Schwall, né, que são as primas dos oligodendrócitos, mas atuam no sistema nervoso periférico. Então, ambos possuem a mesma função, só que em diferentes locais do nosso tecido nervoso. Tem a função de formar, né, essa bainha de mielina, só que no sistema periférico. No entanto, cada célula de Schwall mieliniza apenas um segmento de um único axônio, diferente dos oligodendrócitos. Também tem a função de regeneração dos nervos, né? Tem um papel importante na regeneração dos axônios danificados pelo sistema nervoso periférico, diferente do que acontece no sistema central. A gente também tem a micróglia, que são as células de defesa do tecido nervoso. São pequenas e têm um corpo celular alongado com prolongamentos finos. Tem como funções defesa imunológica, né? Atuam como fagócitos, comendo patógenos, restos celulares e neurônios mortos. São a linha de frente de proteção do nosso sistema nervoso. E também tem como função resposta a inflamações, ativam assim respostas a lesões, infecções ou doenças neurodegradativas. Macetes para diferenciar, neurodegenerativas, isso. Macetes para diferenciar e memorizar essas partes, né? Oligodendrócitos. Sistema nervoso celular e células de Schwall têm a mesma função, né? Lembre-se que S de Schwall e P de periférico estão na mesma ordem alfabética. Então,
A gente vai relacionar assim. A palavra oligodendrócito é mais longa, assim como a sigla Sistema Nervoso Central, SNC. Se pensar na sigla ao lado da palavra, fica mais longa. É uma forma simples de associar cada célula ao seu sistema nervoso correspondente. Mas de cara a gente vai conseguir lembrar. Também existem as células ependimárias, que são outro tipo de gliócito, tá? As células ependimárias formam um epitélio, camada de células, que reverte as cavidades internas do cérebro e da medula espinhal. No cérebro, elas revertem os ventrículos cerebrais, que são os espaços preenchidos por um líquido, né, que é o líquido. Na medula espinhal, elas revestem o canal central, uma pequena cavidade que percorre o seu centro. Essas células têm uma aparência cúbica ou colunar, né, em suas superfícies. Possuem cílios e microvelocidades. Os cílios são pequenas estruturas semelhantes e pelos que se movem, ajudando a circular o fluido. A sua principal função é a produção e circulação do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido, né, como a gente falou anteriormente. Tem a produção desse líquido, né, desse fluido, nas áreas específicas dos ventrículos chamadas plexos coroides. As células ependimárias, junto com capilares sanguíneos, são responsáveis por filtrar o sangue e produzir esse líquido, que é o líquido ou líquido cefalorraquidiano. E também, o movimento dos cílios nas células ependimárias ajuda a fazer com que esse líquido circule pelas cavidades do cérebro e da medula. Macetes para memorizar essa parte, né? A palavra ependimário começa com E, que vem de epitélio também, né? Começa com E. Elas formam uma camada de revestimento como um epitélio. O LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, circula graças ao movimento de cílios dessas células. Então, pense na letra C de células, cílios e circulação. Em resumo, as células ependimárias elas são as guardiães das cavidades do sistema nervoso central, responsáveis por produzir e movimentar o líquido, que protege e nutre o cérebro e a medula espinhal. Para a gente finalizar nossa aula, vamos aqui lembrar: enquanto os neurônios são as centrais de comunicação, né, do corpo, os gliócitos, ou células da glia, são a equipe de apoio que garante que essa comunicação possa ocorrer de forma eficiente e protegida. E aí, o que vocês acharam sobre esse conteúdo? Comenta aqui embaixo suas dúvidas ou informações adicionais, né? Algo que você queira opinar. Curte esse vídeo, que eu tenho certeza que te ajudou, que vai me ajudar também futuramente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Estamos com mais 150 inscritos. Ativa o sininho, sai vídeo todos os dias, 18 horas, mas às vezes sai em horários indeterminados. Então você vai receber em primeira mão se ativar o sininho. Eis a importância. E compartilha comigo que vai fazer o Enem, né? Porque também cai no Enem. Ou vai fazer faculdade da área da saúde. Enfim, que tem interesse. Beijo e até a próxima.